Fala pessoal, professor Marcelo Brito de Biologia, mais uma vez aqui com vocês para a gente poder dar início a um novo tópico do nosso programa e dar sequência, logicamente, ao nosso conteúdo. A gente vai começar agora um tópico muito importante para a prova do Enem e para qualquer vestibular que você for fazer. A gente vai trabalhar a parte de genética. Todos vocês sabem que esse aqui é um assunto de grande importância para qualquer vestibular que você for fazer. Então preste atenção, fica bastante ligado aqui na nossa aula, para que você não tenha dúvida nenhuma. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, sempre que você for estudar genética, um passo importante que eu costumo dizer para todos os meus alunos é que você primeiro tem que dominar a parte de conceito básico. Domine bem o conceito básico, porque se você dominar esses conceitos básicos, eu tenho certeza que você vai conseguir, logicamente, trabalhar toda a parte de genética, todo esse conteúdo sem dificuldade nenhuma. Tudo bem? Beleza? Isso aí? Então vamos lá. Primeiro conceito importante que a gente tem é o conceito de gene. Se a gente vai estudar a genética e a gente vai estudar o processo da hereditariedade, como são passados, os genes de uma geração para outra, a gente estudar esse comportamento de transição de genes de uma geração para outra, o primeiro ponto importante é a gente começar justamente com o conceito de gene. Só que antes de nós trabalharmos o conceito de gene, eu estou colocando aqui para você no quadro dois esqueminhas, duas imagens que eu queria chamar a atenção de vocês. O que a gente tem aqui, pessoal? Eu coloquei a representação aqui de dois cromossomos. Tudo bem? E esses cromossomos aí, o que você está percebendo? Que você pode representá-lo numa forma simples, como a gente observa aqui nesse meu esqueminha simples que eu estou fazendo aqui, tudo beleza? E eu posso representar o cromossomo dessa maneira, olha, que seria uma forma duplicada. Aí você pensa assim, por que cromossomo na forma simples e por que cromossomo na forma duplicada? Simples da gente entender. Basta você perceber que o que você vai ter de alteração de uma forma simples para a forma duplicada do cromossomo, é justamente você ter a duplicação de uma molécula famosa que é o DNA. Então, quando você duplica o DNA, você duplica essa estrutura. Claro que isso aqui é só uma representação simples e didática para a gente poder trabalhar o nosso curso de genética. Então, daqui para frente, sempre que eu colocar o cromossomo nessa forma, estou indicando o cromossomo na forma simples, certo? Quando eu indicar o cromossomo desta forma que você está vendo aqui que eu estou indicando, você vai ter o cromossomo na forma duplicada. Beleza? Bom, então essa representação que eu tenho aqui seria um cromossomo, você tem aqui a representação de um cromossomo, e esse cromossomo, ele também está na forma o quê? Simples. Tudo bem? E eu estou indicando aqui em laranja pontos específicos do cromossomo. Esses pontos específicos do cromossomo que você percebe aí, corresponde justamente ao gene. E o que a gente quer nesse primeiro momento é que você tenha o entendimento do que é o gene. Então, o que seria o gene? De uma maneira bem simples, bem fácil da gente entender esse conceito. Você vai dizer que o gene, ele é um pedaço específico aqui, uma porção específica do cromossomo, onde você tem uma informação genética. E essa informação genética, ela vai ser uma informação para você produzir uma cadeia chamada cadeia polipeptídica. Tá? E uma cadeia polipeptídica, a gente sabe que ela vai ser uma cadeia de aminoácidos. Uma coisa importante, era muito frequente há um tempinho atrás a gente trabalhar a ideia de que o gene era a receita para a produção de uma proteína. E na realidade esse conceito ele mudou um pouquinho, porque a gente sabe que, no caso, por exemplo, dos eucariotos, você pode ter um gene produzindo mais de um tipo de proteína. Vai ter um fenômeno que aqui no curso de genética a gente vai poder falar para vocês, que é um fenômeno chamado de splicing, splicing alternativo. Isso a gente vai poder falar em aulas mais aí à frente, tá? E nesse fenômeno a gente vai conseguir entender como é possível um gene produzir mais de um tipo proteico. Isso trabalhando raciocínio para a ideia dos eucariotos. Tá? Nos procariotos, um gene sempre responsável pela produção de um tipo proteico. Uma outra coisa importante. Esse primeiro conceito que eu coloquei para você foi um conceito bem simples. O gene, parte específica do cromossomo, onde está a informação genética para você produzir uma cadeia polipeptídica. Mas eu posso ir mais a fundo nesse conceito. Eu tenho que entender que a estrutura cromossômica ela é formada por
DNA, molécula muito famosa, ácido desoxirribonucleico que a gente tem, né? E o DNA, pessoal, ele compõe essa estrutura. Então, se eu for pensar mais a fundo o conceito de gene, eu vou dizer que o gene, ele é um pedaço específico da molécula de DNA, e a gente sabe que o DNA, ele vai ter um papel super importante na formação aí de um tipo de RNA chamado RNA mensageiro. Esse fenômeno aqui, você vai chamar de transcrição. Ou seja, o gene, ele é um pedaço específico do DNA. Então, na realidade, o DNA é a receita para você produzir a cadeia polipeptídica. E eu vou pegar essa minha receita que está aqui no DNA e vou transcrever para uma outra fita chamada RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, que é produzido, logicamente, dentro do núcleo, ele vai passar para a área de citoplasma. E quando ele estiver lá no citoplasma, você vai ter um fenômeno chamado tradução, que vai ser realizada pelo ribossomo, organela famosa que nós temos, que realiza a síntese de proteína, né? E aí o ribossomo ele vai pegar esse RNA mensageiro, ler essa fita de RNA mensageiro e produzir aqui uma cadeia de aminoácidos. E a gente sabe que uma cadeia de aminoácidos é uma cadeia polipeptídica, uma vez que poli seriam vários, né? Peptídica seriam aminoácidos, e aí eu tenho uma cadeia de aminoácidos. Então, retomando o raciocínio aqui, fazendo uma síntese do que eu falei para você, o que seria o gene? Pedaço específico do DNA, que transcreve o RNA mensageiro, que traduz aqui uma cadeia de aminoácidos. Ou seja, o gene é uma receita para que eu possa produzir uma cadeia de aminoácidos. Um outro ponto que você não pode deixar de esquecer, é muito comum aqui no ensino médio a gente trabalhar a ideia da representação do gene, simbolizar, né, na realidade, o gene, por uma letra, tá beleza? Isso é só uma forma didática para a gente poder trabalhar, né, a genética aqui do ensino médio, tá certo? Então, todo gene que eu for trabalhar, todo gene que eu for mostrar aqui para vocês, eu vou representá-lo didaticamente por uma letra, tá certo? E a gente percebe que todo gene, ele ocupa uma posição específica no cromossomo. Mas atenção, quando você se referir a essa posição específica, você não vai usar o termo posição. A gente vai usar um termo técnico da genética, a gente vai usar o termo locus gênico. Então, locus gênico significa posição, tá bom? E sempre que eu jogar para o plural, eu vou usar o termo loci. Então, atenção, posição usa locus gênico. Se jogar para o plural, vai usar o termo loci. Então, loci vai se referir a posições. Por exemplo, vamos considerar que aqui eu diga que existe um gene Azão, nessa posição, aqui um Czão, aqui um Dzinho e aqui um Bzinho. O que você percebe? Que esses genes, cada um deles, ocupa uma posição específica, mas você não vai usar o termo posição, você vai usar o termo locus gênico. Então, o que é o locus gênico? É a posição específica que o gene ocupa no cromossomo. Então, trabalha assim: locus do Azão, locus do Czão, locus do Dzinho, locus do Bzinho. Porém, eu posso dizer assim: Azão e Czão estão em posições diferentes. Percebe que eu joguei para o plural. E se eu joguei para o plural, eu já não vou usar o termo posições. Quando eu jogo para o plural, eu já vou usar o termo loci. Então, olha lá: locus do Azão, locus do Czão. Mas estão em loci diferentes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bora lá, pessoal. Então é o seguinte, dando sequência à parte de conceitos básicos, né, a gente já viu o conceito de gene, vamos dar sequência a isso aí. Vamos pensar aqui, está aqui um cromossomo, vou botar assim de uma forma mais simples aqui para você perceber, ok? Olha aí. Vou colocar outro cromossomo aqui do lado, também na forma simples, beleza? 2 cromossomos na forma simples de representação. Vamos considerar que eles têm o mesmo padrão de morfologia. E o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar que a gente tem aqui um gene que eu vou chamar Azão e aqui tem um gene Azinho. Aqui eu vou dizer que tem um gene Bzinho e aqui um gene Bzinho. O
que você percebe facilmente nessa imagem? Que esses genes, eles estão em cromossomos diferentes, mas estão na mesma posição. E lembrando que quando a gente usa o termo posição, a gente deve trocar isso aqui para locus. Beleza ou não? Ou seja, estão no mesmo locus, mas em cromossomos diferentes. Estão no mesmo locus, mesma posição, mas em cromossomos diferentes. Quando isso acontecer, você vai dizer que esses genes aí, eles são genes o quê? Alelos, ou que você pode chamar alelomorfos. Tudo bem? Genes alelos ou alelomorfos são genes que ocupam o mesmo locus, a mesma posição. Então, bora conceituar. Vamos esquematizar isso aqui para você, olha. Genes alelos ocupam o mesmo locus, beleza? Portanto, definem a mesma característica, tudo bem? E genes alelos estão neste par de cromossomos que você vai chamar cromossomos homólogos. Tá? Resumindo a história, genes alelos ocupam o mesmo locus, definem a mesma característica, estão em cromossomos homólogos. Então você pode trabalhar assim: genes alelos estão em cromossomos homólogos, ou cromossomos homólogos têm genes alelos. Aí a gente vai para outra situação interessante. Se você trabalhar com genes alelos iguais, você vai trabalhar uma dose dupla. E se você trabalhar com alelos diferentes, você vai ter o que a gente chama dose simples. Beleza aí ou não? Então você pode ter alelos iguais, alelos diferentes. Dose dupla, dose simples. Mas a gente vai usar outra nomenclatura. Quando for dose dupla, você vai chamar o cara de homozigoto. E quando for dose simples, você vai usar uma outra nomenclatura. Você vai chamar de heterozigoto. Então, repetindo. Alelos iguais, dose dupla, homozigoto. Alelos diferentes, dose simples, heterozigoto. Por exemplo, nessa situação que eu coloquei para vocês aqui, observa que os alelos, eles estão indicados pelo mesmo tipo de letra. Aqui eu estou usando a letra A, só que está azão e azinho. Então isso aqui é diferente. Então isso aqui é dose simples de azão, dose simples do azinho. Portanto, como são diferentes, essa condição seria a condição de um heterozigoto. Aqui é Bzinho, Bzinho, são iguais, uma dose dupla. Se é uma dose dupla, seria um homozigoto. Tudo bem? Ou seja, se nós formos exemplificar, eu poderia colocar aqui para homozigoto azão, azão, azinho, azinho, Czão, Czão, e aqui para heterozigoto eu poderia colocar Czão, Czinho, Hzão, Hzinho, Bzão, Bzinho. Tudo bem? Tranquilo aí? Deu para entender direitinho? Uma outra coisa importante e uma observação importante que eu vou fazer agora para vocês. Quando nós trabalhamos a questão dos cromossomos sexuais, no caso da espécie humana, você tem que ter cuidado com um pequeno detalhe. Os cromossomos sexuais, a gente sabe que no homem seria XY. E na mulher, nós teríamos XX. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que existem genes que estão só no cromossomo X, como o caso do daltonismo. Se a gente pegar, por exemplo, um homem daltônico, a gente vai representar o homem daltônico assim, ó, X, Dzinho, Y, para indicar que este gene está no cromossomo X. Se nós pegarmos a mulher ela é XX. Então percebe que para ela ser daltônica, ela teria que ter Dzinho, Dzinho. Raciocina comigo. Tenho dois alelos, né, dose dupla. Então essa condição representaria um
homozigoto. Mas quando eu for fazer a análise para o homem, eu estou encontrando só um alelo. E quando eu encontro só um alelo, a nomenclatura que você usa agora é hemizigoto. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Tranquilo? Dando sequência, então, vamos trabalhar agora dois conceitos que eu peço que você tenha muita atenção e muito cuidado, tá? É o conceito de gene dominante e o conceito de gene recessivo. Queria te chamar a atenção para uma questão aqui que você tem que ter um certo cuidado e não esquecer. Às vezes a gente coloca gene dominante e gene recessivo, mas o correto seria nós trabalharmos assim: gene alelo dominante e gene alelo recessivo. Só que o que a gente costuma fazer? A gente despreza esse nomezinho alelo, para ficar mais simples, né? E costuma chamar gene dominante e gene recessivo. Mas o melhor é você trabalhar o quê? Alelo dominante, alelo recessivo. Ou melhor ainda, gene alelo dominante, gene alelo recessivo. Isso que seria o melhor de você trabalhar. Mas aí assim, já sabe, gene dominante e gene recessivo, estou me referindo a alelo dominante e alelo recessivo. Tá? Então vamos conceituar. Primeiro ponto, gene dominante define uma característica que eu vou chamar de característica dominante, perfeito, lógico, tá? Assim como o gene recessivo, eu vou conceituar, como definidor de uma característica recessiva, claro. Certo? Gene dominante define característica dominante. Gene recessivo define característica recessiva. Segundo ponto importante na distinção dos conceitos. Gene dominante se manifesta na condição de homozigoto, lembra, dose dupla, ou heterozigoto, hein? Heterozigoto, dose simples. Gene recessivo, só na condição de homozigoto de dose dupla, tá? Gene dominante, você vai simbolizar, hein? Cuidado com isso, simbolizar por letra maiúscula. E o gene recessivo você vai simbolizar por letra minúscula. Beleza aí? Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu usei um termo agora há pouco chamado o gene vai manifestar. Quando eu digo que o gene manifesta, eu estou querendo dizer que ele vai ser definidor do caráter. Ele vai definir o caráter no indivíduo. Vamos exemplificar isso aqui, para a gente ter um entendimento legal, até porque esses dois conceitos, a gente considera assim como conceitos de extrema importância dentro da parte de genética, tá? Então vamos pegar uma situação que vocês conhecem muito bem, chamada de pigmentação da pele, certo? E para a pigmentação da pele, nós vamos trabalhar aqui uma situação bem simples. Primeiro, que a pigmentação da pele, ela depende da ação de dois genes que, logicamente, são alelos. Que genes são esses? O gene azão e o gene azinho. Atenção, hein? Letra maiúscula, olha aí, ó. Estou representando por letra maiúscula. Se eu simbolizo por letra maiúscula, então você já sabe que é um alelo dominante. Se eu simbolizo por letra minúscula, isso é um alelo recessivo. Coloca o sinal do maior voltado para cá. Porque na hora que você faz esta indicação, você está querendo mostrar a relação de dominância que existe entre esses dois alelos. Tá certo? Outra coisa, fica essa dica importante também. Não pensa que o dominante inibe a ação do recessivo. Importante isso. Entre alelos não existe inibição. Tá bom? Nós vamos estudar um fenômeno na genética, vai ter um momento, né, onde a gente vai perceber que pode existir um gene inibindo o efeito de outro gene dentro de uma mesma rota metabólica. Mas isso é para um outro momento. Agora eu quero que você grave essa informação. Entre alelos não existe inibição, tá bom? Então vamos pensar o seguinte. Cada alelo,
ao se expressar, define a produção de uma proteína. O detalhe aqui é o seguinte, pessoal. Esse azão, quando ele se manifesta, ele define a produção da tirosinase, uma enzima famosa que a gente tem. E, logicamente, essa enzima, uma enzima ativa, que tem um aspecto funcional dentro do organismo. Já o azínio, quando se manifesta, ele acaba produzindo uma enzima não funcional. Ou seja, uma proteína alterada, até porque essa é uma forma alélica alterada, tá bom? O que isso aqui vai acarretar? É aí que a gente começa a entender. Para a pigmentação da pele, eu posso ter o indivíduo normal e eu posso ter o indivíduo que é albino, que é aquele indivíduo justamente que não produz a melanina, tá bom? E olha como funciona. Se nós pegarmos uma pessoa que é azão, e aí eu venho te trazer mais uma dica importante. Observa que alelos, eles sempre estão em pares. Por que os alelos sempre estão em pares? Porque eu sei que de um par alélico que eu trabalho, um alelo desse veio do meu pai e um alelo desse veio da minha mãe. Por isso que eu trabalho pares de alelos. Então vamos considerar um indivíduo azão, homozigoto. O que esse cara vai fazer? Esse cara ele vai produzir só tirosinase. E como ele vai produzir só tirosinase, ele tem a enzima que funciona e o que essa enzima faz? Transforma uma substância chamada tirosina em melanina. O indivíduo está produzindo melanina. E se ele produz melanina, em termos de pigmentação da pele, a gente diz que ele é um indivíduo normal. Agora, acompanha comigo. Se eu pegar um indivíduo que é azão-azinho, se o cara tem o azão, qual é a função do azão? O azão ele também vai produzir a tirosinase. E aí eu vou converter tirosina em melanina, eu vou ter a minha melanina. E o azinho, ele vai produzir uma enzima não funcional. Mas isso não importa. Por exemplo, vamos supor que eu sou um indivíduo azão-azinho. Então eu, Marcelo Brito, eu tenho a produção da tirosina e dessa enzima não funcional. Só que qual é o grande detalhe? É que eu tenho a enzima que está funcionando, portanto eu acabo produzindo melanina e eu vou ser considerado um indivíduo também normal. Então percebe, este é o alelo dominante. Ele está simbolizado por letra maiúscula. Ele se manifesta em dose dupla e dose simples. O que foi que eu disse que era manifestar? Definir o caráter. Ou seja, ele está definindo a produção de melanina, por isso que eu digo que o indivíduo é normal. Por isso que nós temos o indivíduo normal sendo azão ou azão-azinho. Agora percebe comigo um detalhe. Se o cara for azinho, o que vai acontecer? Ele vai ter só enzima não funcional. E como ele tem só enzima não funcional, ele não consegue pegar a tirosina e converter em melanina. Ele não vai ter a melanina. Portanto, esse cara ele vai ser albino. Por isso que a gente diz que o albino é azinho. Aí o conceito ficou agora fácil e claro para vocês, eu tenho certeza nisso. Acompanhe aqui comigo. Olha aqui, ó. O cara que é o alelo dominante, dose dupla, dose simples, está definindo o caráter. Olha aqui, ó, o alelo recessivo, só dose dupla, por isso que eu coloquei isso aqui para vocês. Está bem claro aqui, olha, dominante, condição de homozigoto, dose dupla, heterozigoto, dose simples. Está aqui, ó, legal, aí bem esquematizado para você. Olha o recessivo aqui, ó, condição homozigótica aqui, ó, só condição homozigótica. Tranquilo? Beleza isso aí, gente? Bom, pessoal, eu tenho aqui agora 3 conceitos importantes e eu peço que você tenha bastante atenção quando você for distinguir, diferenciar genótipo, fenótipo, fenocópia, tá? Sempre que eu pensar genótipo, o nome já é sugestivo. Olha aí, genótipo. Olha aqui, ó, gene,
Fica essa dica, né? Genótipo, gene. Então, o que é o genótipo? São todos os genes que o indivíduo possui. É o patrimônio genético do indivíduo. E eu te falei agora há pouco que sempre que você pensar nos genes, é comum nós simbolizarmos por letras. Por exemplo, cheguei com vocês aqui e disse: eu, Marcelo, sou azão, azinho, cezão, cezão, agazão, agazinho. Então eu estou falando de genes que eu possuo. Se eu estou falando de genes que eu possuo, eu estou falando do meu genótipo. Simples de entender. Pensou em genótipo, pense no conjunto de genes apresentados pelo indivíduo. Tá certo? Agora, quando você pensar fenótipo, cuidado. Fenótipo, você vai pensar a característica que o indivíduo possui. Só que eu tenho que entender que esse caráter, essa característica que o indivíduo possui, depende de uma interação do genótipo, que são justamente os genes que o indivíduo possui, mais a ação do meio. Tá bom? Por exemplo, vamos analisar as impressões digitais. Um exemplo simples, prático e muito fácil da gente entender isso. Se eu pensar nas minhas impressões digitais, por que teoricamente é impossível nós, seres humanos, termos a mesma impressão digital? Primeiro, nós somos geneticamente diferentes. Os nossos genes são diferentes. E as impressões digitais secundárias, que vão para a fase adulta do indivíduo, elas vão depender do toque que você dá na parede do útero quando você está na vida intrauterina. Pode ser até mesmo no próprio corpo do indivíduo, pode ser segurando o cordão umbilical, enfim. Os toques que você vai executar durante a vida intrauterina é que vão definir o padrão de impressão digital. Então, pensa comigo aqui uma coisa. Nós somos geneticamente diferentes. E além de sermos geneticamente diferentes, nós fomos gestados em úteros diferentes. Aí o porquê as nossas impressões digitais acabam sendo diferentes. Mesmo que você possa estar na sua casa agora, pensando nos gêmeos iguais. Poxa, Marcelo, tem os gêmeos iguais. Verdade, mas os gêmeos iguais, eles têm os mesmos genes. Os gêmeos iguais, eles têm o mesmo genótipo. Mas o fenótipo deles é diferente. O ambiente, o meio, influencia ele de forma diferente. Aí o porquê, mesmo sendo gêmeos iguais, a gente percebe que eles têm personalidades diferentes e esse padrão de impressão digital que a gente estava analisando agora e raciocinando também acaba sendo diferente. Tudo certo? Tudo tranquilo aí? Beleza, então. Então, vamos citar aqui um exemplo. Está aqui um exemplo importante. Eu vou colocar a cor da pele. Tá? Cor da pele aí só para a gente exemplificar. Porque a cor da pele depende dos genes que eu possuo, mas eu sofro a influência do meio para a definição da cor da minha pele. Tá certo, gente? E aí eu chego nesse conceito, muito cuidado com ele, o conceito chamado fenocópia. O que é a fenocópia? Fenocópia é quando você apresenta um caráter, você possui a característica, tá? Você tem o caráter, mas não possui genes para isso. Tá certo? Vamos pôr um exemplo aqui interessante para a gente poder diferenciar, né, a fenocópia do fenótipo. Vamos pegar o nanismo. O nanismo, devido ao nanico, né, devido de baixa estatura, ou o anão, famoso que a gente tem, você vai perceber que existem dois tipos de nanismo. O que a gente chama de nanismo hipofisário, por sinal, esse aqui é de natureza hormonal, tá certo? E o nanismo acondroplásico, que esse aqui ele é de natureza genética. Tá bom? Ou seja, se eu tenho nanismo acondroplásico, indivíduo é anão, de baixa estatura, por influência genética, então eu sei que aqui eu estou trabalhando com um fenótipo. Tem gene envolvido na história. Mas aqui no nanismo hipofisário, o que eu estou tendo? Problema hormonal, um problema de uma glândula, chamada hipófise, que eu acho que você lembra que quando a gente estuda essa glândula, muito importante na parte da endocrinologia,
a gente percebe que essa glândula ela produz vários hormônios. Um dos hormônios é o hormônio do crescimento, o hormônio somatotrófico ou somatotrofina, né? E o indivíduo que tem um nanismo hipofisário tem deficiência na produção de hormônio. Percebe que ele vai ser de baixa estatura, ele vai ser nanico, mas pelo problema hormonal e não pelo problema genético. Então, este nanismo hipofisário, ele acaba sendo uma fenocópia. Tudo bem, pessoal? Um outro exemplo que eu queria te dar, importante, que a gente pode ter muito prático, é com relação à miopia. Você observa que existem pessoas que são míopes porque têm genes para ser míope, então essas pessoas, logicamente, elas têm um fenótipo, tá? E existem pessoas que, logicamente, devido a esforço visual, acabam desenvolvendo a miopia. O cara é míope, mas não tem genes para isso. Então, se eu pego uma pessoa que é míope e não tem genes para isso, eu já sei que eu estou trabalhando uma fenocópia. Tudo bem? Resumindo, para a gente fechar essa partezinha aqui também importante, genótipo, pensou nisso, pense nos genes, no patrimônio genético. Pensou fenótipo, pensa no caráter, pensa na característica, dependendo desta interação. E pensou na fenocópia, já sabe, o cara tem um caráter, mas não tem genes para isso. Tudo bem? Fechou isso aí? Beleza. Já vimos aí muitos conceitos importantes, né? Já vimos conceito de gene, genótipo, fenótipo, fenocópia, gene dominante, gene recessivo. Tudo bem? A gente chega agora no cruzamento básico da genética. E eu estou colocando aqui um casal, onde a gente vai executar esse cruzamento aí, tá bom? Estou colocando aí um homem e uma mulher, fazendo a representação deles. E eu queria te chamar a atenção para uma coisa interessante, que a gente vai estudar, né? Nós vamos ter essa aula e a gente já faz um comentáriozinho importante aqui para a gente não esquecer disso. Com relação à primeira lei, né, de Mendel, que a gente vai estudar. Tá bom? A primeira lei de Mendel é a famosa lei da pureza do gameta. O que a lei da pureza do gameta diz? Muito simples. Se você tem aqui um par de fatores, que na realidade é um par de genes, você vai perceber que para o gameta só pode ir um gene, só pode ir um alelo, ou seja, ou vai o azão, ou vai o azinho. Então, o que a gente percebe bem aqui, ó, é o raciocínio da primeira lei, tá certo? Na mulher a mesma coisa. A mulher vai produzir o seu gameta, que a gente sabe que quem vai ser fecundado vai ser o ovócito. E a gente vai perceber aí, ó, azão, azinho. Então, bem aqui você tem representado facilmente um raciocínio básico de primeira lei, que a gente vai tocar melhor nesse ponto ainda aí para frente. Mas não esquece desse detalhe. Não é à toa que você tem um par de fatores formando dois gametas. É por isso que existe uma fórmula para você achar número de gametas baseado no genótipo que você está estudando. Que fórmula é essa? Duas possibilidades de formação, de acordo com cada par de fator, para N possibilidade de heterozigotos. Então, essa aqui é uma formulazinha que eu posso usar quando eu quero definir o número de gametas que vão ser formados. Por exemplo, se eu aplicasse essa fórmula aqui, eu teria 2 elevado a N, que seria 2 elevado a 1 heterozigoto que eu tenho, portanto, eu teria 2 gametas, azão e azinho. Beleza aí? Bom, e aí a gente vai fazer o cruzamento. O que pode acontecer no cruzamento? Esse gameta fecundar esse aqui, eu tenho o indivíduo azão, azão. Por isso eu falei para você um pouquinho aí no raciocínio que para cada par de fator que você está estudando, você vai perceber que um vem do pai e um vem da mãe. Eu poderia fecundar aqui, nasceria o indivíduo azão, azinho. Poderia fecundar aqui, nasceria o indivíduo também azão, azinho. E poderia fecundar aqui, nascendo o indivíduo azinho, azinho. Ou seja, o que está demonstrado aqui, pessoal, é o cruzamento básico da genética, que eu tenho certeza, todo mundo conhece isso aí muito bem. E claro que nos cruzamentos que nós vamos fazer,
né, nós não vamos fazer todo esse esquema para realizar o cruzamento. A gente vai fazer de uma forma mais simples. Eu vou colocar o indivíduo azão, azinho, com azão, azinho. Fazendo esse cruzamento vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Repetindo lá, ó. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Beleza? E aí eu posso pensar a questão da probabilidade. Que a gente sabe que isso aqui é um conceito matemático super importante na parte de genética. E sempre que a gente pensa probabilidade, existem formas, né, de você conceituar. Eu vou conceituar assim. É o que eu desejo, né, o que é pedido numa questão, pelo total de eventos possíveis. Nós vamos pensar o desejado pelo total de eventos. Por exemplo, qual a probabilidade nesse cruzamento de nascer o indivíduo azão-azão? Você teria um evento possível em 4. Chance de nascer um heterozigoto, 2 eventos em 4. 2 quartos a gente sabe simplificando meio, né? E a chance de nascer aqui o azinho, azinho seria de 1 quarto. Quer dizer, eu teria 25% de homozigoto dominante, 50% de heterozigoto e 25% de homozigoto aí recessivo, fazendo análise, né, em termos de probabilidade. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, nos raciocínios de probabilidade, 2 regrinhas são importantes e muito aplicadas em prova, tá? Que são as famosas regra do ou e a famosa regra do e, tá certo? Que o pessoal lá da matemática com certeza trabalha com vocês isso aí bastante, nós precisamos aplicar, mas só lembrando um pouquinho aqui, lá na regra do ou você trabalha com eventos que se excluem mutuamente. Quando isso acontece, o que você vai fazer? Somar, tá? E quando você trabalha a regra do e, lembra que você trabalha eventos independentes, como você trabalha eventos independentes, você vai o quê? Multiplicar. Por exemplo, vamos supor que eu dissesse assim para você, nesse cruzamento, qual é a chance de nascer uma criança? Homozigota dominante ou homozigota recessiva? Percebe que quando eu digo homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, se nascer a criança azão, azão, não nasce azinho, azinho. E se nascer azinho, azinho, não nasce azão, azão. Então os eventos estão se excluindo mutuamente. E quando isso acontece, eu estou usando a regra do ou. Aí o porquê que eu iria pegar 1 quarto e somar com 1 quarto. Tá certo? Esse seria o meu raciocínio. Diferente de eu trabalhar um outro pensamento, que seria assim, qual é a chance nesse cruzamento de nascer uma criança azinho, azinho e do sexo masculino, por exemplo? Percebe que se a criança for azinho, azinho, não impede ela ser homem. E se ela for homem, não impede ser azinho, azinho. Então eu tenho eventos que são o quê? Independentes. Eu iria aplicar a regra do e. Se eu for aplicar a regra do e, eventos independentes, o que é que eu vou fazer? Eu iria multiplicar. Por exemplo, nessa situação, eu iria pegar aqui 1 quarto, que é essa chance que eu tenho aqui, regra do e vezes, todos nós sabemos que a chance de nascer uma criança do sexo masculino é quanto? Meio. Se eu fizesse essa continha, isso aí ia dar 1/8. Beleza, gente? Tranquilo isso até aqui? Acho que deu para ter uma noção geral do que nós temos aqui. O importante é não esquecer dessas 2 regras, tá bom? E não esquecer que para cada par de alelos que você está trabalhando, já sabe que um vem do pai e um vem da mãe. Tudo bem?